Alex Carlile sempre acreditou que tinha tudo, em uma carreira invejável, sucesso financeiro, uma casa luxuosa com vista para o Pacífico e uma esposa tão bela que os homens não conseguiam evitar olhar. Na superfície, sua vida parecia a própria definição de perfeição. No entanto, naquela noite, enquanto estava em sua varanda, observando as luzes da cidade brilhando à distância, uma sensação profunda e incômoda em seu estômago dizia o contrário. Algo estava errado. Ele vinha notando isso há meses, uns sinais pequenos, porém inconfundíveis. A maneira como Melissa começou a trancar o celular, suas saídas repentinas à noite com amigas, o olhar distante, quase indiferente, que ela lançava quando pensava que ele não estava prestando atenção. Ela sempre foi independente, sempre buscou emoção, mas agora havia uma energia diferente nela, algo frio, algo calculado. Alex construiu sua carreira no reconhecimento de padrões, na identificação de falhas em sistemas complexos, e agora seu casamento exibia o tipo de rachaduras que não podiam ser ignoradas. Tudo começou com uma mudança simples. Melissa sempre gostou de atenção, o flerte fazia parte de sua natureza, algo que Alex outrora achava encantador. Mas havia uma diferença entre provocações brincalhonas e engano deliberado. Ultimamente, ela se tornara mais reservada, o celular nunca saía de sua mão. Antes, ela navegava distraidamente, mostrando a Alex postagens, fofocando sobre pessoas que ambos conheciam. Agora, no momento em que ele entrava na sala, ela inclinava a tela para longe, seus dedos movendo-se rápido demais para bloqueá-la. "Com quem você está falando?" ele perguntou casualmente uma noite, enquanto ela estava ao seu lado no sofá. Ela nem olhou para cima. "Só umas meninas da academia", respondeu. Ele esperou, esperando que ela acrescentasse algo, talvez uma história, uma piada, qualquer coisa que parecesse real. Mas houve apenas silêncio. Outra noite, ela chegou em casa horas mais tarde que o usual, exalando um perfume caro que não era o dela. "O trânsito estava horrível", disse ela, ofegante, jogando a bolsa no balcão. "E parei para tomar um drink com a Susan." Susan, a amiga com quem Melissa não falava há meses. Uma pequena mentira, inofensiva, mas mentiras, como rachaduras no vidro, só se espalham quando pressionadas. Naquela noite, enquanto Alex ajustava os punhos de sua camisa, preparando-se para uma videoconferência de última hora, seu celular vibrou no balcão de mármore. Uma mensagem, sem nome, sem número, apenas uma linha, em "Você deveria voltar para casa cedo hoje. Confie em mim, vai valer a pena." Alex franziu a testa, seus olhos verificando a hora, em 22h07. Ele planejava ficar até tarde, concluir negociações com um parceiro internacional, mas algo naquela mensagem fez seu peito apertar. Uma brincadeira? Um erro? Ou algo pior? Por um momento, ele considerou ignorá-la. Ele não era do tipo paranoico. Mas então pensou nos olhares frios e distantes de Melissa, nos sussurros que não deveria ter ouvido, no perfume que impregnava sua pele, nas saídas súbitas, nas noites tardias. Sua mandíbula travou. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu-se à porta. A cidade passava por ele em borrões de faróis vermelhos e brancos, piscando como faróis de alerta na escuridão. Quanto mais se aproximava de casa, mais pesados se tornavam seus pensamentos. Ele nunca duvidara de Melissa antes, não realmente, não de uma maneira que importasse. Claro, ele suspeitara de coisas pequenas, talvez um flerte que fora longe demais, uma tentação inocente. Mas agora, pela primeira vez, sentia algo mais frio que suspeita rastejando incerteza. A mensagem não dizia muito, mas dizia o suficiente. Suas mãos apertaram o volante enquanto ele estacionava na entrada privativa, as luzes ativadas por movimento inundando a entrada com um brilho fantasmagórico. A casa estava silenciosa, imóvel, mas por trás daquela quietude, algo parecia errado. Seu instinto dizia para dar meia volta. Em vez disso, ele saiu do carro e caminhou até a porta da frente. A casa estava escura, exceto pelo leve brilho de luz que escapava pela fresta sob a porta do quarto. O pulso de Alex batia forte em seus ouvidos. Ele pressionou a mão contra o metal frio da maçaneta, hesitou, então girou. A porta se abriu sem ruído, e o que ele viu fez o mundo parar. A casa estava assustadoramente silenciosa quando Alex entrou. O aroma familiar de velas de baunilha misturava-se com algo mais, um uísque, colônia cara e o mais leve traço de suor. Seu coração batia contra o peito, mas seu rosto permanecia composto, ilegível. Ele não deveria estar em casa. Uma emergência de negócios o chamara uma hora antes, uma reunião urgente com investidores que, agora ele percebia, nunca existira. Ele dera meia volta no meio do caminho, inquieto por uma sensação que não conseguia ignorar.
A mensagem em seu celular apenas confirmara o que seu subconsciente já suspeitava. Corra para casa, você não vai querer perder isso. Sem nome, sem número, apenas um vídeo em anexo. Alex o assistiu no carro, estacionado a apenas um quarteirão de distância, seus dedos apertando o volante enquanto a tela exibia uma traição tão grotesca que parecia irreal. Sua esposa, Melissa, 3 homens, rindo, bebendo e algo muito pior. Ele não gritou, não socou o painel, não jogou o celular com raiva. Isso era o que eles esperariam, não era? Essa era a reação que queriam. Em vez disso, Alex expirou lentamente, guardou o celular no bolso e caminhou pela porta da frente como se nada estivesse errado. Agora, parado na entrada do quarto, ele finalmente os enfrentou. A cena diante dele era uma zombaria de tudo o que ele construíra, o rei retornando ao seu castelo apenas para encontrá-lo invadido por ladrões. Melissa estava sentada na beira da cama, coberta por um hobby de seda, suas ondas loiras caindo sobre um ombro. Ela não se assustou ao vê-lo. Sem pânico, sem culpa, apenas um sorriso curvando seus lábios enquanto girava uma taça de vinho com seus dedos manicurados. À sua esquerda, estava Tom, o treinador da academia, com o corpo de uma estátua grega e o cérebro de uma noz, sem camisa, encostado no armário, braços cruzados em satisfação. À sua direita, Vince, o dono da boate, mais velho, mais astuto, seu Rolex capturando a luz fraca. Ele sudava arrogância, do tipo que vinha de anos escapando de tudo. E então havia Chris. Alex sentiu um tipo diferente de náusea ao ver seu melhor amigo, o homem que ele já considerará um irmão. Diferente dos outros, Chris tinha a audácia de parecer quase arrependido, quase. Mas o brilho em seus olhos o traía. Alex conhecia aquele brilho, era o olhar de um homem que estava esperando por esse momento, saboreando a queda de alguém que sempre esteve um passo à frente. Alex. Chris abriu os braços, sorrindo como se cumprimentasse um velho amigo em uma festa. Você chegou cedo. Melissa riu, colocando a taça de vinho de lado. Eu disse a eles que você não levaria isso bem, ela murmurou, inclinando a cabeça. Mas, honestamente, querido, você deveria ter visto sua cara agora. Os outros 2 homens riram. Alex não. Seu silêncio parecia apenas diverti-los mais. Vamos lá, cara, Tom arrastou, tomando um gole direto de uma garrafa de uísque. Sem ressentimentos. Estávamos só nos divertindo um pouco. Vince acrescentou, afastando-se do armário. Não é como se ela fosse só há um tempo, de qualquer forma. Achamos que você deveria finalmente saber. Chris sorriu. Pensamos que um cara como você apreciaria uma boa reviravolta. Isso é cinematográfico. Melissa exalou dramaticamente. Meu Deus, isso não tem preço. Você aí parado, tentando processar tudo. Devíamos pegar uma cadeira para ele? Vince balançou a cabeça. Não, tenho uma ideia melhor. Antes que Alex pudesse reagir, Tom avançou. Um golpe forte atingiu seu estômago, tirando o ar de seus pulmões. Mãos fortes agarraram seus braços, empurrando-o para trás. Ele tropeçou, mas eles foram mais rápidos. Cordas, fita adesiva, algo frio e metálico cortando seu pulso. Em segundos, ele estava amarrado a uma cadeira perto do pé da cama. Melissa se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Muito melhor, ela ronronou. Agora podemos realmente aproveitar o show. Chris se agachou ao lado dele, celular na mão. Essa é a melhor parte, amigo. O take da reação, aquela emoção crua e sem filtro. Não se contenha. Alex ergueu o olhar, encontrando os olhos de Chris, e sorriu. Chris piscou. Um lampejo de hesitação passou por seu rosto. Os outros também notaram. Por que você está sorrindo? Melissa zombou, mexendo-se desconfortavelmente. Alex expirou pelo nariz, lento e comedido. Então ele falou. Vocês todos acham que ganharam. O riso parou. Melissa franziu a testa. O quê? Vince se endireitou. Vamos lá, não comece com esse papo de ainda estou no controle. Você acha isso engraçado? Alex o interrompeu, sua voz suave como vidro. Vocês acham que estou humilhado, derrotado. Mas estão errados. Chris apertou o celular com mais força. Nos ilumine, então. O que estamos perdendo? Alex inclinou a cabeça, seu sorriso nunca vacilando.
Sabe o que é realmente engraçado? Ele refletiu, sua voz quase divertida. Esta casa inteira, cada quarto, cada corredor, este próprio quarto, está equipada com câmeras. Silêncio. Tom ficou rígido. A mandíbula de Vince se contraiu. Melissa piscou. O quê? O sorriso de Alex se alargou. Vocês me ouviram. Chris engoliu em seco. Você está blefando. Alex se inclinou para a frente, tanto quanto as amarras permitiam. Estou. Outra pausa. Então Melissa riu, alto, desdenhosamente. Por favor. E o quê? Você vai enviar uma gravação para a polícia? Para a minha família? Querido, seja sério. Ninguém se importa. A voz de Alex tornou-se letal. Eu não disse que estava enviando para sua família. O sorriso de Melissa vacilou. Vince se mexeu inquieto. O que você quer dizer? Os olhos de Alex brilharam. Isso depende, sua voz caiu para um sussurro. Quanto você acha que seus parceiros de negócios pagariam para ver isso, Vince? Como seus investidores se sentiriam ao financiar um escândalo? O rosto de Vince perdeu a cor. Tom zombou, mas havia tensão em sua postura. Você não tem provas. Alex riu suavemente. Você sabe como funciona o armazenamento em nuvem, Tom? Deveria. Já está tudo carregado. A confiança de Melissa vacilou. Você está mentindo. O sorriso de Chris desapareceu, seus dedos apertando o celular. Pela primeira vez desde que Alex entrou, eles pareceram nervosos. Boa, Alex deixou o silêncio se prolongar antes de sussurrar, alto o suficiente para todos ouvirem. Agora, querem ouvir a má notícia? Uma batida soou na porta da frente. Todas as cabeças se viraram. A respiração de Vince falhou. Chris lançou um olhar para Melissa, que de repente estava muito imóvel. A batida veio novamente, mais forte. A voz de Melissa tremeu pela primeira vez. Quem é esse? Alex inclinou a cabeça, sorrindo. Por que você não vai descobrir? O ar no quarto mal iluminado estava pesado com arrogância. Risadas ecoavam pelas paredes, uma sinfonia cruel e zombeteira orquestrada por aqueles que pensavam que haviam vencido. Alex estava sentado, amarrado à cadeira, seus pulsos doendo pelas cordas ásperas que cortavam sua pele. O suor escorria pela nuca, embora não fosse por medo. Ele os observava, em sua esposa, seu melhor amigo, dois estranhos que se inseriram em sua vida como parasitas, regozijando-se em sua suposta vitória. Tom, o treinador, encostava-se à parede, os braços musculosos cruzados, sorrindo como um predador admirando sua presa. Vince, o dono da boate, girava um copo de uísque na mão, o gelo tilintando suavemente enquanto ria, recostado na beira da cama. Chris, seu suposto melhor amigo, brincava com o celular, gravando casualmente a humilhação de Alex. E então havia Melissa, sua esposa, de pé diante dele, braços cruzados, olhos brilhando com satisfação. Você está muito quieto, Chris refletiu, inclinando a cabeça. Eu esperava, sei lá, súplicas, talvez algumas lágrimas. Tom zombou. Por favor, esse cara não tem isso dentro dele. Só fica aí sentado como um servo diante dos faróis. Melissa passou um dedo ao longo do decote de seu hobby de seda, inclinando a cabeça enquanto estudava o marido. Não, ela disse, pensativa. Esse é o rosto dele pensando. Ele provavelmente está tentando inventar alguma saída brilhante disso, não é, querido? Ela sorriu, uma expressão lenta e melíflua, cheia de falsa simpatia. Mas não há nenhuma. Você já perdeu. Alex respirou fundo, lentamente. O ar estava impregnado de colônia cara, álcool e algo mais profundo, o fedor da arrogância. Ele deixou o silêncio se prolongar, observando-os, vendo como facilmente caíam na ilusão de poder. E então ele sorriu. Não um sorriso forçado ou amargo, não um vazio ou derrotado. Um sorriso genuíno, real. E o quarto ficou imóvel. A mudança foi sutil no início, apenas um lampejo de hesitação nos olhos de Melissa, o mais leve tremor nos dedos de Chris enquanto seguravam o celular com mais força, a maneira como Tom e Vince trocaram um olhar, como dois predadores percebendo de repente que a presa não estava com medo. Alex se inclinou ligeiramente para frente, as cordas em seus pulsos rangeram contra o movimento. Vocês realmente acham isso engraçado, não é? Sua voz era suave, quase conversacional.
Melissa revirou os olhos. Lá vem ele. Quero dizer, Alex continuou, cortando suas palavras, vocês honestamente acreditam que estão no controle agora? O quarto caiu em silêncio. Tom deu uma risada curta e incrédula. Amigo, eu diria que sim. Alex não reagiu. Ele apenas inclinou a cabeça, estudando-os como se fossem peças em um tabuleiro de xadrez, porque era exatamente o que eram. Tenho que admitir, ele disse suavemente, foi esperto. Me afastar, montar esse pequeno espetáculo. Teatralidade não é realmente minha praia, mas respeito o esforço. Seu olhar voltou-se para Chris. E você, de todas as pessoas? Meu melhor amigo. Ele deixou a palavra pairar no ar, pesada com desprezo. Eu deveria ter percebido antes. Você sempre teve inveja, não é? Chris ficou rígido, seu sorriso vacilando. Não seja todo dramático. Alex o cortou. Deve ter sido frustrante, não é? Me ver ter sucesso enquanto você... Ele deu uma risadinha baixa, ficou exatamente onde sempre esteve. Um coadjuvante, um personagem secundário na minha história. A mandíbula de Chris se apertou, e pela primeira vez, Alex viu algo piscar em seus olhos em incerteza. Melissa suspirou, esfregando as têmporas. Chega desse monólogo, Alex. Você está se envergonhando. Alex virou-se para ela, e seu sorriso se alargou. Estou. E então, em um único momento, ele destruiu a ilusão deles. Deixe-me contar o que está realmente acontecendo agora, ele disse, a voz firme, até divertida. É esta casa. Essas câmeras. Ele apontou com a cabeça para as luzes vermelhas piscando acima deles, onde pequenas câmeras de segurança estavam fixadas nos cantos. Elas pertencem a mim. E adivinha? Elas estiveram gravando esse tempo todo. A cor sumiu do rosto de Melissa. Chris deu uma risada curta e nervosa. Boa tentativa, mas nós temos a filmagem, lembra? Ele bateu no celular. Os olhos de Alex brilharam. Oh, Chris. Você está tão acostumado a ser o segundo lugar que realmente acha que está jogando o mesmo jogo que eu. Ele se recostou, esticando-se contra as cordas. Seu vídeo? Já é inútil. Cada segundo desse pequeno desempenho foi transmitido ao vivo para um servidor seguro. Um servidor que eu controlo. O quarto mudou. O sorriso de Tom desapareceu. Vince se endireitou, de repente alerta. Melissa deu um pequeno passo para trás. Agora mesmo, Alex continuou, essa filmagem está sendo duplicada, criptografada e armazenada em vários locais. E se algo acontecer comigo, se eu não desativar pessoalmente dentro da próxima hora, bem, digamos que muitas pessoas vão acordar amanhã de manhã com alguns e-mails muito interessantes. Vince xingou baixo. Os lábios de Melissa se entreabriram ligeiramente. Você está blefando. Alex arqueou uma sobrancelha. Estou. A mão de Tom se fechou em punho. Se você está mentindo. Não estou. 3 palavras, entregues com tal certeza absoluta que ninguém na sala acreditava o contrário. O silêncio era sufocante agora, a mudança de poder tão completa, tão total, que o próprio ar parecia diferente. E então Alex deu a eles um último empurrão devastador. Acham que isso é ruim? Ele perguntou, a voz pingando de diversão. Vocês nem começaram a entender o que eu fiz com vocês. Ele virou o olhar para Tom. Você sabia que suas sessões de treinamento privadas com mulheres casadas não foram tão privadas assim? Alguns maridos furiosos ficaram muito interessados nessa informação. O rosto de Tom empalideceu. Vince estreitou os olhos, mas Alex apenas sorriu. E você, ele disse, voltando sua atenção para o dono da boate. Presumo que você tenha sido cuidadoso com o movimento do seu dinheiro ultimamente. Porque a Receita Federal, nem tanto. O aperto de Vince no copo de uísque se intensificou. Então, finalmente, Alex olhou para Chris. Você, ele disse, a voz agora mais afiada. Você achou que era esperto, não é? Jogando dos dois lados, me apunhalando pelas costas enquanto sorria para mim. Mas eu já sei do dinheiro que você desviou da empresa. Sei das faturas falsas, dos fundos desaparecidos. A respiração de Chris acelerou. Isso é. Já enviei as provas para o conselho de administração. A voz de Alex era calma, tão calma. Você não terá um emprego até amanhã de manhã.
Mas não se preocupe, Chris. Tenho certeza de que você será um ótimo conto de advertência no mundo corporativo. Silêncio. Silêncio completo e absoluto. O jogo acabou, e eles haviam perdido. Alex se recostou na cadeira, observando-os desmoronarem diante dele. Então, e somente então, ele deixou o peso total de sua vitória pairar no ar. Agora, ele disse, sua voz um sussurro de finalidade, o que faremos a seguir? Um silêncio pesado pairava no ar, espesso e sufocante, como a calma antes de um furacão. O quarto, que momentos antes ecoava com risadas e arrogância, agora parecia uma gaiola sem saída. O único som era a respiração lenta e deliberada de Alex enquanto esfregava os pulsos recém-libertos. Ele se levantou da cadeira sem pressa, esticando-se como se tivesse apenas acordado de uma soneca, em vez de ter sido amarrado e humilhado pelas pessoas que outrora se diziam seus amigos. Seus movimentos eram controlados, sem esforço. Ele não estava com pressa. Não precisava estar. Do outro lado, Vince, Tom e Chris estavam congelados, seus rostos desprovidos de qualquer diversão. A câmera, ainda gravando, agora capturava algo completamente diferente em uma mudança de poder, uma reversão de papéis que nenhum deles havia previsto. Melissa, sentada na beira da cama, segurava o hobby de seda ao redor de si, os lábios entreabertos em choque. Alex expirou, lento e calmo, seu olhar varrendo os quatro. Então, finalmente, ele falou. Vocês acharam isso engraçado, ele disse, a voz assustadoramente composta. Que eu era fraco. Uma piada. Ele balançou a cabeça com uma risada seca. É fascinante, realmente, como o mundo de vocês se torna frágil quando não estão mais no controle. Ninguém respondeu. Chris lambeu os lábios nervosamente. Alex, escute. Não, você escuta, a voz de Alex cortou o ar como uma lâmina. Eu não disse que você podia falar. Chris engoliu em seco e baixou o olhar. Vince se mexeu desconfortavelmente, um músculo se contraindo em sua mandíbula. Tom, o outrora arrogante treinador, cerrou os punhos, como se esperasse uma briga. Melissa, no entanto, permaneceu em silêncio. Ela sabia. Ela podia ver agora. O jogo acabou, e eles haviam perdido. O olhar de Alex fixou-se em Vince primeiro. Vincent Marlowe, ele murmurou, como se o nome deixasse um gosto amargo em sua boca. Dono de um clube exclusivo. Um homem com conexões, um jogador no submundo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Você gosta de controle, não é? O poder que vem com o dinheiro, a influência. Vince estreitou os olhos, o corpo enrijecendo. Aonde você quer chegar? A Alex sorriu. Esse poder nunca foi real. Não sem proteção. E você acabou de perder a sua. A cor sumiu do rosto de Vince. Alex continuou, a voz suave, quase divertida. Suas contas comerciais estão congeladas. Todas elas. Os olhos de Vince se arregalaram. Impossível. Oh, mas é, a Alex disse. Seus registros financeiros passados não eram exatamente limpos, eram? E uma ligação bem colocada para as pessoas certas, alguns reguladores, alguns investidores muito preocupados, garantiu que seu império agora esteja sob auditoria imediata. A respiração de Vince falhou. Sua mente correu pelas implicações. Se suas contas estavam congeladas, isso significava nenhum acesso a dinheiro. Sem dinheiro, sem subornos, sem alavancagem. Seu clube estava praticamente acabado. Alex deixou isso assentar antes de voltar sua atenção para Tom. Thomas Grayson, ele disse, o tom quase preguiçoso. Um treinador pessoal. Um homem que se orgulha das conexões pessoais. O rosto de Tom escureceu. Que diabos você está falando? Alex cruzou os braços, seu sorriso se aprofundando. Você sabe exatamente do que estou falando. As clientes casadas, as sessões noturnas, a maneira como você manipula mulheres solitárias para sua cama. Ele se inclinou ligeiramente. Elas todas sabem agora. Tom ficou rígido. Você está mentindo. A Alex riu. Estou. Suas clientes, seus maridos, seus advogados, todos receberam um e-mail há cerca de 20 minutos. Com provas. Tom respirou fundo, suas mãos se fechando em punhos. Seu filho da... Alex levantou uma única mão, silenciando instantaneamente.
Cuidado, Tom. Você não está em posição de fazer ameaças. Uma pausa tensa. As narinas de Tom se dilataram, seu corpo inteiro rígido de raiva contida, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Sua carreira estava acabada. Então, finalmente, Alex virou-se para Chris. O quarto ficou ainda mais frio. Chris, outrora a coisa mais próxima que Alex tinha de um irmão, parecia doente. Alex o encarou, sua expressão ilegível. Então, em uma voz desprovida de emoção, ele falou: Você me enoja. Chris estremeceu. Você tinha tudo, Chris. Um emprego, um futuro, minha confiança. Alex balançou a cabeça. E por quê? Por um momento de traição. Chris abriu a boca, depois a fechou novamente. Ele não tinha desculpas. Alex suspirou, como se falasse com uma criança que o decepcionara. Você roubou da sua própria empresa, Chris. Achou que eu não descobriria? Chris piscou rapidamente, seu rosto perdendo a cor. O quê? Seus pequenos negócios paralelos, aqueles que você achava que ninguém notava. Sim, eu notei. O sorriso de Alex era afiado como uma navalha. E seu chefe também. Uma pausa. Então o celular de Chris vibrou em seu bolso. A notificação piscou brevemente, em término de emprego. Ele ofegou, suas mãos tremendo enquanto puxava o celular, rolando freneticamente, mas não havia erro. Ele estava demitido. Suas contas estavam bloqueadas. Sua carreira, destruída em um instante. Alex havia tirado tudo. Um silêncio profundo e inabalável se instalou no quarto. Melissa, que estivera mortalmente quieta o tempo todo, finalmente se moveu. Ela se levantou da cama lentamente, seu hobby escorregando de seu ombro. Ela olhou para Alex, seus lábios tremendo. Você planejou isso? Alex encontrou seu olhar, seus olhos tão frios quanto aço. É claro que sim. Ela engoliu em seco. O que acontece comigo? O sorriso de Alex desapareceu. Você descobrirá em breve. Melissa deu um passo trêmulo para a frente. Alex, por favor. Podemos conversar sobre isso. Ele virou as costas para ela sem dizer mais uma palavra. A mensagem era clara, e ela não era nada para ele agora. A noite estava densa com silêncio, exceto pelo zumbido rítmico do motor do carro de Alex Carlyle. Ele dirigia lentamente, seus dedos tamborilando contra o volante, seu olhar fixo nas luzes da cidade à frente. Era uma vitória silenciosa, do tipo que não precisava de celebração, apenas reconhecimento. Algumas horas antes, ele estivera amarrado a uma cadeira, humilhado e zombado por aqueles que pensavam ser intocáveis. Agora, eles estavam afogando-se nos destroços de sua própria arrogância. Ao parar em um semáforo vermelho, seu celular vibrou. Chamada desconhecida. Ele não hesitou. Deslizou a tela e levou o telefone ao ouvido. Sim, sua voz era calma, firme. Uma voz profunda e controlada respondeu. E está feito. Alex se recostou contra o assento de couro, expirando pelo nariz. Ele deixou o peso dessas palavras se assentar sobre ele como um terno bem cortado. Quão ruim? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Pior do que eles jamais imaginaram, disse a voz. Vince está acabado. Seu negócio acabou. Cada licença revogada, cada acordo destruído. Até amanhã de manhã, as autoridades estarão examinando seus livros. Ele terá sorte se não for preso ao meio-dia. Alex permitiu-se um pequeno sorriso satisfeito. Vince construíra sua vida na corrupção, pensando que suas conexões o manteriam seguro. Mas até os homens mais intocáveis podem cair se você souber onde pressionar. E Tom? A palavra saiu com desdém. As clientes, mulheres casadas de alto perfil, elas sabem de tudo agora. Metade delas já contou aos maridos. Ele não treinará mais ninguém. Seu nome é veneno. Alex tamborilou os dedos contra o volante, sua mente voltando ao rosto presunçoso de Tom enquanto sussurrava no ouvido de sua esposa, como se a possuísse. Não mais. E Chris? Ele se deteve. Não, ele nem precisava perguntar. Ele já sabia. O homem no telefone entendeu. Seu ex-amigo, uma risada seca. Ele está arruinado. O conselho o removeu esta noite.
Suas contas estão congeladas, e sua reputação está irreparavelmente danificada. Ninguém o tocará. Alex assentiu lentamente. Havia algo poético nisso. Chris quisera tudo o que Alex construíra. Sua inveja o levará à traição, e agora ele não tinha nada. Alex absorveu a informação, deixou-a penetrar em seus ossos, e então fez a pergunta final. E minha esposa? Uma pausa. Ela está exatamente onde você a deixou. Alex podia imaginar os destroços, as consequências, o pânico nos olhos dela enquanto o império que ela pensava que podia controlar desmoronava ao seu redor. Ele olhou seu reflexo no retrovisor. Seu rosto era elegível, a expressão de um homem que já havia superado a destruição que causará. Ótimo. Não havia mais nada a dizer. Ele desligou. A cidade se estendia diante dele, vasta e viva, indiferente ao caos que ele orquestrara. Ele apertou o volante com mais força, o couro suave sob suas palmas. Ele vencera. Não de forma barulhenta, não violentamente, mas absolutamente. E enquanto dirigia, desaparecendo no brilho da noite, ele não sentia nada além de uma satisfação silenciosa. Cheque mate.